teve o Brasil se comportando e se comporta como um anão diplomático. A expressão foi cunhada pelo então embaixador israelense em 2014. E o episódio recente envolvendo as figuras do Brasil, a diplomacia brasileira e a declaração fora do tom do embaixador de Israel mostra que o Brasil é um tremendo anão diplomático. Um tremendo anão diplomático onde o mundo civilizado nos ignora solenemente. É sobre isso que vamos bater um papo. Mas você que ainda não conhece o nosso trabalho, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Aos inscritos, obrigado por permitir que o canal atingisse a sua meta, ficasse entre 15 mil e 20 mil inscritos. Estamos com 16 mil. Batemos a nossa meta do ano, começamos a trabalhar efetivamente no YouTube agora em fevereiro. Tem mais de 1000 vídeos já à sua disposição para que você forme a sua opinião, para que você agregue valor àquilo que você já sabe. Se você tiver dúvida de um assunto, manda para a gente estuda e faz um vídeo, extremamente sem lado. A gente vai emitir as opiniões baseadas no fato. Aqui é um canal que reage a todas as notícias para agregar valor à sua opinião. Além disso, sobe todo dia um caminhão de artigos para você. Um caminhão de conteúdos com um caminhão de artigos. E os artigos são por outro prisma, abordando os assuntos por outro ângulo, os vídeos também. Tudo para agregar conhecimento a você. Importante o conhecimento. Aqui o canal tem um compromisso com você inscrito, trabalhar sempre com a verdade. Tudo que a gente pede é a sua inscrição. A gente pede humildemente por esse trabalho, que é muito difícil cobrir política aqui no YouTube, e a gente pede a sua inscrição humildemente, o seu joinha, o seu like, só isso. Vamos ao assunto Brasil, um anão diplomático. A expressão, ela foi cunhada pelo embaixador israelense lá em 2014. O Brasil, desde então, um pouquinho antes já de 2014, 10 anos depois da redemocratização, o Brasil vem se tornando cada vez mais um anão diplomático. Infelizmente, essa é uma verdade onde o mundo civilizado nos ignora. Vamos começar ali pela ONU. O Brasil recentemente foi alçado ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, um importante cargo, mas simbólico, porque não tem poder de veto. E por que nós não temos poder de veto no Conselho de Segurança? Porque nós não temos uma força armada capaz de atuar em qualquer teatro de operação do mundo. Isso é um ponto. Nós não somos uma potência nuclear. Nós não somos do primeiro mundo. Nós não somos alguém rico, um país rico. Não somos pobres. Então nós não vamos ter poder de veto nunca naquela ONU, nunca. Então é mais um cargo simbólico. Com o episódio do ataque terrorista do Hamas, ao israelense, um ataque covarde, sórdido, bárbaro, que cruzou todas as linhas da civilidade. Isso fique bem posto. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, o mundo civilizado como um todo é contra a barbárie. O mundo civilizado, sobretudo o mundo ocidental das democracias liberais, não podem admitir uma negociação com um grupo terrorista que barbariza, que fez o segundo maior pogrom contra os judeus na história da humanidade. O primeiro foi lá por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E agora os Hamas cometeu o segundo maior pogrom contra o israelense. Então, alto lá. O mundo civilizado está ao lado da civilização de Israel. A posição do Brasil é uma posição sempre dúbia, muito mais para a cozinha interna, muito mais para fazer política comezinha, rasteira interna, e quando você trata assuntos de Estado, tem que esquecer a política comezinha interna. Quando você está na posição que está, no presidente do Conselho de Segurança da ONU,
tem que fazer política mundial. Tem que estar ao lado da civilização, ao lado do mundo ocidental. No entanto, não estou dizendo que o mundo oriental não seja civilizado. No entanto, o Brasil sinaliza a sua diplomacia, a posição oficial do governo. Primeiro, não chama o Hamas de terrorista, porque a ONU não chama o Hamas de terrorista. A ONU é um organismo internacional e o Brasil é um país soberano. Isso tem que ser bem colocado e ficar muito claro para você. São coisas diferentes. Em segundo lugar, o Brasil sinaliza uma postura muito mais pró-ditadura, sendo uma democracia liberal. Pró-regime autoritário, sendo uma democracia liberal. E isso não é de hoje, é de hoje. Vamos lá no governo passado, os Emirados Árabes, estávamos lá com o Putin, não que não teve fazer negócio com qualquer país, não, mas uma sinalização. Na guerra da Ucrânia, no governo passado, também sinalizou a Rússia, contrária, também sinalizou a Rússia. A Rússia é um governo autoritário que massacra os ucranianos. Neste governo, a mesma ladainha, a mesma toada com pessoas diferentes, sinalizando a Rússia, misturando Estado palestino com grupo terrorista. O Hamas não representa o Estado palestino. Quem representa o Estado palestino é a autoridade palestina que está na Cisjordânia. Então, fiz essas colocações iniciais para que você se situe bem, você veja bem a posição que o Brasil adotou na ONU e perante o mundo civilizado. Essa foi a posição que o Brasil oficialmente adotou. Recentemente, veio o Serviço de Inteligência de Israel, numa parceria de cooperação internacional com a Polícia Federal e com a Interpol, prendeu terroristas do Hamas brasileiros, recrutados pelo Hamas em solo brasileiro, que estavam a planejar um atentado terrorista no Brasil. A posição dúbia do governo brasileiro contra Israel, e agora eu tenho que abrir um parênteses para você, o Israel luta contra o Hamas pela sua existência, para continuar vivo. O Hamas quer a destruição completa do Estado de Israel. Ele não reconhece o Estado de Israel. Ele quer a destruição completa dos judeus. Portanto, quem não está ao lado do mundo civilizado está contra Israel. É essa a postura do governo israelense em relação ao Brasil. O Brasil está contra Israel, porque é essa a postura internacional do Brasil. Numa alfinetada via o primeiro-ministro israelense Netanyahu, ele emitiu que avisou lá para o mundo inteiro ver, porque o mundo inteiro respeita as forças de segurança de Israel, respeita o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. O mundo inteiro não respeita e sequer reconhece o nosso Serviço de Inteligência, a BIM. Não existe no mundo. Você já viu o filme da BIM? Tem um filme nacional aí da BIM. Vai procurar, vai ver. No mundo você vê Mossad, você vê o Serviço de Inteligência, é uma espécie de serviço secreto lá de Israel, que é diferente. O Mossad cuida da parte externa, a parte externa, e tem um serviço que cuida da parte interna. Está me fugindo o nome, tem um nome específico. Eu já disse isso em outras lives. Disse para o mundo que o Mossad, Israel, avisou o Brasil e ajudou a prender. A diplomacia brasileira ficou brabinha, ficou nervosinha. Brasil é um Estado soberano e vieram a público o Dinho, vieram a público os ministros do Lula, o embaixador, já do embaixador, vieram todos a público. O que mudou no cenário mundial? Nada. Só consolidou no cenário mundial, onde o Mossad de israelense é respeitado e tem uma história no mundo, e o nosso serviço de inteligência não é respeitado e não tem uma história no mundo. Então, o que ficou para o mundo é que, se não fosse o Mossad, a PF não desmantelaria essa célula terrorista que estava sendo posta no Brasil. Mas isso é uma sinalização
do governo brasileiro, que é o segundo atentado, uma no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, para você ver que a gente é anão diplomático de longa data. É o segundo atentado terrorista que não obtém sucesso. O primeiro, no governo Bolsonaro, o terrorista Tupiniquim colocou uma bomba no aeroporto. Ela só não explodiu porque o terrorista Tupiniquim é incompetente. O bolsonarista lá era muito incompetente. Não explodiu a bomba. Mas ele planejou, ele fez a logística, ele operou, ele colocou a bomba. Ele só não conseguiu explodir pela sua incompetência. Então a inteligência brasileira, que não existe para espionar jornalista, ativista, para fins políticos, mas para fazer o trabalho, ela não existiu no atentado no aeroporto de Brasília, não existiu. Muita gente poderia ter morrido, ponto. Agora, no Hezbollah, a inteligência brasileira existiu? Também não, creio que não. Se não fosse o Mossad avisar, não teriam prendido pessoas brasileiros de origem judia teriam sido explodidos no Brasil. Isso é um ponto. É isso que ficou para o mundo, comprovando a tese do anão diplomático. Mas não ficou só aí. O embaixador israelense deu uma declaração que o embaixador não devia dar. Ela foi correta, mas o embaixador, ele tinha que ter mentido. Embaixadores mentem, são mais... Mas ele cometeu um sincericídio, uma declaração destrambelhada. Disse o óbvio, mas ele não poderia ter dito o óbvio. Não poderia, isso é um fato. Mas ele disse que se o Hamas está aqui, porque tem alguém que os ajude. É o óbvio e é um fato. Se você for no Twitter, está cheio de gente antissemita destilando antissemitismo, sob o pretexto de defender o Estado palestino aos montes, tudo em condição de serem recrutados por um grupo experiente sediado no Líbano, que é o Hezbollah, milionário, com mais de 100 mil terroristas operando no mundo inteiro. Todos eles, aí vai no Twitter, você vai ver uma penca de antissemitas, todos em condições de serem recrutados. Se você vai na estrutura política do Brasil, tem partidos oficiais como o PCO, que emite nota pública contra Israel, uma nota pública antissemita, enaltecendo os guerreiros terroristas do Hamas. O embaixador está certo. Se você vai ver o time do PT, você vai ver a presidente do PT no seu Twitter enaltecendo o Hamas. A causa palestina passando pano para o Hamas. Se você vai ver a declaração de 2 ministros do governo Lula, já assinaram manifestos pró-Hamas. Então o embaixador estava correto. Se há uma célula terrorista do Hezbollah aqui, porque há um campo fértil para que ele possa atuar e, obviamente, existe gente no Brasil que os ajuda. Ele só não poderia ter dito. Ele disse o óbvio. Na sequência, o embaixador, o governo de Israel está divulgando para jornalistas, está divulgando no mundo inteiro, imagem que não podemos mostrar aqui, da barbárie, dos assassinatos, dos estupros, das mortes que os terroristas bárbaros do Hamas cometeram. Os imensos crimes de guerra, tá mostrando? Os estupros. Por falar em estupro, o servidor da Câmara, já demitido, enalteceu o estupro feito por um terrorista do Hamas, com a foto da israelense na sua região da genitália e coxa cheia de sangue, enalteceu o estupro do Hamas. Tá aí, estava na Câmara trabalhando. Nessa oportunidade que o embaixador foi levar essas imagens lá para o Congresso, só foi um tipo de bancada, mostrando que, além de anão diplomático, nós somos anões políticos também, porque questões de Estado não tem nem direita nem esquerda. Mas nós somos esse. Nós somos um produto da ralé, da plebe, que bota essa gentalha para nos governar, que nos governou e que vai nos governar para frente, porque não tem perspectiva de melhora.
Quando eu digo que a elite brasileira é podre e só sabe arrancar o seu couro com imposto, é isso. Deveria todo o Congresso Nacional, assistirem à barbárie. Não tem questão de ideologia nisso. Não é um problema de esquerda e direita, é um problema do mundo civilizado contra o mundo bárbaro. É isso. Só isso, né? Como se isso fosse pouco. Mas foi só a bancada da direita. E o Brasil é um caminhão de aproveitadores. O embaixador foi lá mostrar para os congressistas. Apareceu o Bolsonaro, agravando aquilo que já está para lá de ruim, que são as relações internacionais. Obviamente, o governo de plantão, o governo de esquerda do PT, linkou a figura do embaixador com a presença do Bolsonaro, que não tinha sido convidado pelo embaixador, segundo a nota da embaixada. E uma parte da direita, a direita bolsonarista, aproveita do fato que no dia seguinte Israel coloca os brasileiros na lista e vai. O Bolsonaro conseguiu, apequenando, mais uma vez, mostrando que nós somos anões políticos. Do outro lado, o governo reforça a figura do anão político, porque aí a bancada de esquerda traz o representante da autoridade palestina e começa para uma outra sessão para contrapor o embaixador. Mostra o nível rasante da política brasileira, tanto da esquerda como da direita. Essa direita que quer se aproveitar de um fato bárbaro. É esse momento. Tem que olhar os países civilizados. Não tem direita e esquerda. Estão todos vocacionados a favor da civilização. Esse é um país civilizado. É assim que os Estados Unidos estão se comportando. É assim que a França está se comportando. É assim que a Inglaterra está se comportando e o Brasil como anão diplomático e anão político, a direita se aproveita do fato e a esquerda se aproveita do fato. Tudo para consumo da ralé nossa aqui. Mas consolida para o mundo a figura da pequenez política e da pequenez diplomática, obviamente, consolidando o anão diplomático que nós somos. Na seção da esquerda, cantaram uma musiquinha, Israel assassino, Israel genocida. Obviamente que isso vai para o mundo. Tudo na internet vai para o mundo. Obviamente reforça a posição pró-Hamas do Brasil. Porque coisa ruim propaga rápido. Foi o parlamento brasileiro, foi o Congresso Nacional que saiu essa pérola, cantada pela bancada, polarizando uma questão entre direita e esquerda para consumo interno, quando o problema é civilizacional, a barbárie contra o mundo civilizado. Nós somos muito pequenos e estamos muito longe de sermos desenvolvidos e muito longe de termos um respeito internacional. Muito longe disso. O mundo desconhece completamente. É uma piada. Israel genocida, Israel assassino, cantado pela bancada de esquerda. Mas não satisfeitos ainda, o chanceler do Itamaraty, o Ricardo Amorim, vai a Portugal, desce como um rei, nababescamente, e sai a desandar, descafifar, falei errado, sai a desandar, esculhambar o governo israelense, genocídio, fazendo aquela clara mistura, a errada correlação entre Hamas e defesa do Estado palestino. O Estado palestino só terá uma chance se o Hamas deixar de existir. Caso contrário, eles usam inescrupulosamente seu povo de escudo humano. Então, nem aí. Metralhadora no hospital, a base principal embaixo de hospital, não estão nem aí para os palestinos. Mas todo mundo sabe disso. Quem finge que não sabe é a nossa diplomacia, orientada pelo governo Lula. Aí ele sai a falar bobagens lá em Portugal. Para concluir toda essa linha aí que eu te mostrei da ONU ao nosso chanceler, não tem como o mundo não achar que o Brasil não esteja alinhado com os interesses do Hamas
sob pretexto de defender o Estado palestino. Não tem como. Não tem como o mundo civilizado achar que o Brasil está defendendo a civilização, quando contemporiza a barbárie. Não tem como. Consolida, portanto, a posição perante o mundo civilizado, perante o mundo ocidental, que o Brasil é um país mais alinhado a ditaduras, mais alinhado a regimes autoritários do que a valores ocidentais das democracias liberais. Consolida a figura no mundo, a imagem do Brasil no mundo como um anão diplomático. Inscreva-se no canal, aqui subindo um caminhão de conteúdo todo dia para você. Tudo que a gente pede é a sua inscrição e o seu like. Valeu! E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!